A literatura brasileira teve início no período colonial e acompanha a formação histórica, cultural e social do país. Entre os primeiros movimentos literários estudados estão o quinhentismo e o barroco, que representam momentos distintos da produção escrita no território brasileiro. Embora possuam características diferentes, ambos são fundamentais para compreender a evolução da literatura no Brasil e as transformações da sociedade ao longo dos séculos. O quinhentismo corresponde às manifestações literárias produzidas durante o século XVI, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil. Nesse período, ainda não existia uma literatura brasileira propriamente dita, pois os textos eram escritos por europeus ou por religiosos ligados à colonização portuguesa. O principal objetivo dessas obras não era artístico, mas informativo e religioso. Os textos quinhentistas podem ser divididos em duas grandes categorias. A primeira é a literatura de informação, formada por relatos de viajantes, navegadores e cronistas que descreviam as terras recém-encontradas. Esses textos apresentavam aos europeus as paisagens, os recursos naturais, os povos indígenas e as possibilidades econômicas da nova colônia. A obra mais conhecida desse período é a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, relatando a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500. A segunda categoria é a literatura de catequese, produzida principalmente pelos missionários jesuítas. Seu objetivo era evangelizar os povos indígenas e difundir os valores do cristianismo. Os religiosos utilizavam peças teatrais, poemas, sermões e textos didáticos para ensinar a fé católica e facilitar a comunicação com os nativos. Entre os nomes mais importantes ligados à tradição religiosa colonial destaca-se o padre jesuíta Padre Antônio Vieira. Embora sua produção pertença cronologicamente ao Barroco, sua atuação missionária e seus sermões representam a continuidade do trabalho religioso iniciado pelos jesuítas do quinhentismo. Vieira tornou-se famoso pela extraordinária habilidade de argumentação, pela riqueza de linguagem e pela defesa de grupos perseguidos, como indígenas e cristãos novos. Seus sermões combinavam erudição, fé e crítica social, tornando-o um dos maiores escritores da língua portuguesa. No século XVII, surge o Barroco, considerado o primeiro movimento literário propriamente artístico desenvolvido no Brasil. O contexto histórico da época era marcado pela influência da Contra-Reforma Católica, movimento criado pela Igreja para combater o avanço do protestantismo na Europa. Esse cenário gerou intensos conflitos entre valores espirituais e materiais, fé e razão, céu e terra, pecado e salvação. Essas tensões aparecem constantemente nas obras barrocas. A principal característica do Barroco é o contraste. Os autores exploravam oposições, paradoxos, antíteses e imagens complexas para expressar as contradições da existência humana. O homem barroco sentia-se dividido entre os prazeres do mundo e a busca da vida eterna. Por isso, muitos textos apresentam reflexões sobre a passagem do tempo, a brevidade da vida, a morte e a instabilidade das coisas materiais. Outra característica importante é o rebuscamento da linguagem. Os escritores barrocos valorizavam figuras de linguagem, metáforas elaboradas, inversões sintáticas e jogos de palavras. Duas tendências destacam-se nesse período: o cultismo, baseado na valorização da forma e dos efeitos estéticos da linguagem, e o conceptismo, fundamentado na construção lógica das ideias e da argumentação. O principal representante do barroco brasileiro foi Gregório de Matos. Nascido na Bahia, tornou-se conhecido por sua produção diversificada e por suas críticas contundentes à sociedade colonial. Sua obra pode ser dividida em poesia religiosa, lírica e satírica. Nos poemas religiosos, expressava arrependimento e preocupação com a salvação da alma. Na poesia lírica, abordava temas amorosos e sentimentais. Já em seus textos satíricos, criticava autoridades, costumes, corrupção e hipocrisia social, razão pela qual recebeu o apelido de Boca do Inferno. A poesia de Gregório de Matos revela claramente os conflitos barrocos. Em muitos momentos, o poeta oscila entre o desejo pelos prazeres terrenos e o medo da condenação espiritual. Essa dualidade reflete a visão de mundo característica do período, marcada pela incerteza e pela consciência da fragilidade humana. O quinhentismo e o barroco representam etapas fundamentais da formação literária brasileira.
O primeiro registrou os contatos iniciais entre europeus e indígenas, documentando os primeiros momentos da colonização. O segundo trouxe uma produção artística mais elaborada, marcada por reflexões filosóficas, religiosas e existenciais. Juntos, esses movimentos ajudam a compreender não apenas a história da literatura, mas também os processos culturais, sociais e religiosos que contribuíram para a construção da identidade brasileira.